Boa noite, pessoal do terceiro ano. Vamos dar sequência a mais uma aula de hidrocarbonetos. Vamos estudar algumas subclasses. Já estudamos algumas, como alcenos, alcinos, alcanos, ok? Vamos dar continuidade. Agora, estudando outras subclasses de alcanos. Digo, de hidrocarbonetos. A primeira delas que iremos ver nesta aula são os alcadienos, certo? Ok? Então, observe o seguinte. O que é um alcadieno? Para ser um alcadieno, observe que eu já tinha dito para vocês o seguinte, que toda vez que aparecesse em um nome de um composto orgânico, subtende que ele tem o que? Que ele tem pelo menos uma dupla ligação. Então os alcadienos têm quantas duplas ligações? Devido ao dia 2, duas duplas ligações. Eles também podem ser chamados apenas de dienos, simplificadamente. Então isso aqui é um alcadieno? Não tem dupla ligação, então isso aqui não é nem dieno, nem alcadieno, nem alceno. Isso aqui é um alcano, certo? Cujo nome vocês sabem que é propano, porque tem 3 átomos de carbono. Bom, então, vamos transformar esse alcano, que é um propano, em um alcadieno, inserindo duas duplas ligações aqui. Então vamos lá. A fórmula geral para um alcano, vocês sabem que é o que? O número de carbonos corresponde ao número de hidrogênio, melhor dizendo, é o dobro do de carbono mais 2. Esse N seria o número de átomos de carbonos, 2N mais 2, o número de átomos de hidrogênio. Já fiz esse raciocínio com vocês, vou fazer mais uma vez. Então, se colocarmos aqui, por exemplo, 3 no lugar do N, que realmente é 3 átomos de carbono, o que é que nós vamos ter então? Colocar 3 aqui também, ó. Então 2 vezes 3, lembre-se lá da matemática, que quando um número está colado com a letra, é uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Você pode fazer aquela pergunta também. O dobro de 3 é quanto? O dobro de 3 é 6. Mais 2, 8. E se você contar os átomos de carbono, você vai chegar a essa conclusão. Observe o seguinte, para cada átomo de carbono há 2 de hidrogênio. Um átomo de carbono, 2. Um átomo de carbono, 2. De hidrogênio, um átomo de carbono, 2 de hidrogênio. Mas das extremidades ainda tem mais um, ó. Esse aqui e esse outro. Por isso que é mais 2, porque tem esse aqui e esse outro átomo de hidrogênio. Portanto, deu 8. E essa regra aqui é válida para todo os alcanos, certo? Essa formulazinha aqui que chama fórmula geral. Qualquer alcano é representado por isso. Você está falando de alcadieno. Sim, vamos chegar lá. Calma, que a gente chega lá. Então, vou passar para o modo de tela inteira para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, prosseguindo. Observe o seguinte. O nome desse composto, vocês sabem que é propano, devido às regras que já foi dita antes para vocês. Então, vamos lá. Prop é o sufixo, é o prefixo, melhor dizendo, que indica 3 átomos de carbono. An é o infixo, que vai determinar os tipos de ligações que tem entre os átomos de carbono. Nesse caso, só há ligações simples entre os átomos de carbono. Portanto, é an. E nós temos também o O, que é a terminação para todos hidrocarbonetos, independente da subclasse que ele pertencer. Se é alcano, se é alceno, se é alcino, todos terminam com O. Então nós temos aqui o propano, um dos componentes presentes no gás de cozinha, sendo que a maior parte é butano e uma parte é propano. Então, se inserirmos uma dupla ligação aí, o que vai acontecer? Vai ter que perder hidrogênio de um átomo e de outro. Então vamos lá. Ao colocar essa dupla ligação aí, esses 2 carbonos mais à direita,
O que é que ocorre? Cada carbono agora passou a fazer 5 ligações. Isso aqui não existe na natureza. Carbono só faz 4 ligações. Portanto, vai ter que perder esse hidrogênio, esse carbono aqui, porque ele está com 5 ligações. E também terá que perder, esse carbono aqui terá que perder esse hidrogênio. Ok. Ao fazer isso, eu ainda não terei um dieno, porque só tem uma dupla ligação. Eu tenho, na verdade, um alceno. E vocês conhecem a fórmula dos alcenos, que é CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio sempre é o dobro da quantidade de carbonos em todos os alcenos. Essa fórmula vocês vão ver também que ela é válida para algumas outras funções, como os ciclanos. Pronto, então tirei o 2, porque isso é apenas o dobro. Observe, ao inserir a dupla ligação, perdeu 2 hidrogênios. Então não é o dobro mais de 2 agora, é apenas o dobro. Quantos carbonos temos aqui? 3 nesse primeiro carbono, 1 no segundo carbono, contando da esquerda para a direita. E 1 no terceiro carbono. Bom, aí melhor, 2. Então somando tudo isso aqui, 6 átomos de carbono. 6 é o dobro de 3, certo? Bom, professor, mas isso ainda não é um alceno, ou melhor, um alcadieno. Não, é apenas um alceno ainda. Falta uma outra dupla ligação aqui, ó. Só será um alcadieno se tiver 2 duplas ligações. Por enquanto é apenas um alceno. E o nome é propeno. Só não tem que contar mais próximo das ligações? Sim, começar sempre mais próximo das ligações. Isso aqui seria o carbono 1, isso aqui seria o carbono 2 e aqui o 3. Não teria que dar a numeração, dizer de onde está nascendo a dupla ligação? Sim, seria prop, aqui no meio teria um eno. Mas, quando for 1, você pode omitir esse 1 e juntar, certo? O sufixo, que nesse caso é prop, com o en, que é a indicação de dupla ligação. Então vamos lá. Continuando. Quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade de átomos de carbono. Vocês já sabem disso. E isso é válido para os alcadienos e algumas outras funções, subfunções que veremos. Bom, continuando então agora, eu preciso inserir mais uma dupla ligação aí. Está inserida aí a dupla ligação. Ao fazer isso, o que é que ocorreu? Esse carbono aqui agora está com quantas ligações? 5, esse carbono do meio. E esse mais à esquerda também está com 5. Então, cada um terá que perder um hidrogênio. Então, não vai ser mais o dobro. Vai ser o dobro de hidrogênio. O número de hidrogênio será o dobro do de carbono, menos 2. Está o dobro, mas terá que perder 2 hidrogênios. Lembre-se que carbono é tetravalente. Faz quantas ligações? No máximo 4 ligações. Então, vai perder esse hidrogênio e esse. Então, continuando. O carbono do meio perdeu um hidrogênio, agora sim está com 4 ligações. E o carbono da esquerda ainda está com 5 ligações. Precisa perder um desses hidrogênios. Perdeu. Eu tinha falado de cima, mas isso aqui não tem importância não. Tanto tinha que perder um para ficar com 4 ligações. Isso que importa. Agora sim. Agora você tem um alcadieno, que tem 2 duplas ligações entre os átomos de carbono. Por onde eu começo a contagem, nesse caso, tanto faz. Ou da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda. Não vai ter influência nenhuma aí. Só que o nome está errado agora. Porque propeno seria o nome dele quando tinha apenas uma dupla ligação. Mas agora tem 2 duplas ligações. E como é que vai ficar? Bom, aí nesse caso vai ser propa. Aí tem que acrescentar uma partículazinha depois do ar. Porque senão vai ficar consoante com consoante. Vamos ver como é que vai ficar. Primeira fórmula. Agora a fórmula dos alcadienos é o dobro, ou seja, o número de hidrogênio corresponde ao dobro do de carbono menos 2. Essa fórmula vocês já viram também, que ela é igualzinha às dos alcinos. Os alcinos também respeitam essa fórmula aqui. Então, olha como é que ficou. Só porque esse 1,2. 1,2 está dizendo onde estão as duplas ligações. Uma está nascendo no carbono 1 e a outra está nascendo no carbono 2. Número de letras separa sempre
com um hífen e número de número com a vírgula. Então, olha, depois desse número vem uma letra, então tem que ter um hífen. Depois dessa letra vem um número, tem que ter o hífen. E esse número aqui significa, novamente, 1 é o carbono onde está nascendo a primeira dupla ligação, 2 é o carbono onde está nascendo a segunda dupla ligação. E esse A que não tinha no outro? Olha, nesse caso tem que colocar, não vai ficar só prop? Não, não vai ficar só prop, porque se você deixar prop, o que é que vai acontecer? Vai ficar o P colado com o D, o P remetendo ao D, ou seja, duas consoantes. Então, aí o PAC recomenda colocar a vogal A, certo? Então vai ficar propa 1,2 hífen dieno. A gente lê propa 1,2 dieno, certo? Olha a terminação O para todos os hidrocarbonetos, dando sequência. Aí a fórmula geral, tal que eu te falei aqui já. E aqui está a fórmula dele condensada, certo? Sem estar espalhado os hidrogênios no plano do papel aí. Olha o que eu tinha dito antes. Mas eu poderia ser o contrário aqui. A contagem aí tanto faz. Bom, vamos a outros exemplos de alcadienos aqui. Esse daqui, por exemplo, tem 4 átomos de carbono. Vocês já sabem, então, para 4 átomos de carbono, teremos que ter o prefixo but, que indica 4 átomos de carbono. Então, vamos lá. E a contagem? Olha, as duplas ligações, os carbonos que têm duplas ligações têm que receber a menor numeração possível. Então, eu vou contar da direita para a esquerda, nesse sentido aqui. Porque se eu vim no sentido contrário, ou seja, da esquerda para a direita, o carbono que vai receber a numeração 2, o primeiro, será o carbono 2. E se eu vim nesse sentido, que é o sentido direita para a esquerda, o carbono que vai receber a dupla ligação é o carbono 1, depois o 2. O sentido contrário seria 2 e 3. Então é esse sentido aqui, ó, direita para a esquerda. Então é but, você já sabe que vai acontecer isso, but. Então nós temos aí carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então é but, 4 átomos de carbono. Agora, como terá duas duplas ligações, tem que ter o di. Então aqui eu vou ter que colocar o A, para não ficar consoante, né, T com D. Então, a buta, hífen, 1,2 di, qual di, porque são duas duplas ligações, em, por ter duplas ligações tem que ter o em, e a terminação é O. Certo? Tá aí. Buta 1,2 de N. E esse aqui, professor? Olha, vocês observam o seguinte, essa outra estrutura. Quantos átomos de carbono tem aqui? Nesse caso, nós temos 5 átomos de carbono. Aí começa a utilizar os prefixos de contagem grega. Então vai ser penta. Então, e por onde vou começar essa contagem? Essa enumeração desses carbonos aí. Começar também da direita para a esquerda. A dupla ligação está aqui, ó, nesse carbono. Se eu vir nesse daqui, ou seja, esquerda para a direita, a dupla ligação estará nascendo no 2. Então, preferível pelo IUPAC, ou melhor, recomendado fortemente pelo IUPAC, é começar a contagem, nesse caso, da esquerda para a direita. Digo, da direita para a esquerda. Então, nós vamos ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. Prefixos a pente, você já sabe. Ou melhor, penta, tem que ter o A. Por que vai ter que ter o A? Porque, como tem duas duplas ligações, terá dien, terá esse dien. Então, vai ficar o T com D. Então, acrescenta o A nesse caso. Penta 1,2,3 dieno. Só mudando de cor para vocês verem aí. Pente, mas nesse caso acrescentou o A.
é obrigado quando vir uma dupla ou tripla ligação devido ao tri ou di que apareceu, ó, di aqui, ó. O en é conta de duplas ligações e o di duas duplas ligações. Se fosse 3 tri en, mas aí já não seria mais um alcadieno, seria um trieno. Por enquanto vamos nos manter aqui nos dienos. Então, prosseguindo, a próxima. Como são 6 átomos de carbono, o prefixo para 6 átomos de carbono é um prefixo grego que significa ex. Então, também o A. E essa contagem só está começando a contagem do carbono. Começou a contar do carbono da esquerda. Por quê? Porque a dupla ligação aqui já nasce no carbono 1. Aqui é o carbono 1. E nesse caso, se eu visse no sentido contrário, o que ia ocorrer? A dupla ligação estaria nascendo no carbono 2. Então estaria errado. Então é disso aqui. 1, 2, 3, 4. Uma nasce no carbono 2 e observe, não é aonde ela termina, é onde ela começa. Uma começa ou nasce no carbono 1 e a outra nasce no carbono 4. Portanto, tem um A, né? Nesse caso vai ter que ter o A, hexa, não é ex. Hífen 1,4 de, são duas duplas, em, devido a duplas, terminação O. Só mudando a cor aí. Pra vocês enxergar melhor. E o último, você vai ter a contagem por onde nesse caso. Nesse caso aqui tanto faz, certo? Se eu começar aqui, ó, carbono 1 recebe, no carbono 1 não tem dupla ligação, seria o 2. Ah, mas vou começar de cá que vai ficar mais perto. Não, esse aqui vai receber também o carbono 2, 3, 4. E esse aqui seria o carbono 5. Nesse sentido, vai dar no mesmo. Um vai estar no 2 e outro vai estar no 5. Aí, como eu falei, nesse sentido que é o da esquerda para a direita, uma está nascendo no carbono 2 e a outra está nascendo no carbono 5. Se você fazer o sentido contrário, uma estará nascendo no carbono 2 e a outra também estará nascendo no carbono 5. Vai dar no mesmo. Então aí tanto faz do jeito que você quiser numerar. E qual é o prefixo para 7? Bom, o prefixo vai ser um prefixo grego, de contagem grega, que é hepta, com H. Então, é hept, mas nesse caso tem que colocar o A, certo? Pelo que eu já expliquei anteriormente, porque senão vai ficar o D do dien. Hepta, hífen, 2,5 dien. Tá aí. Certo? Ok. Vamos para o próximo. Bom, agora vamos falar dos ciclanos. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada pela essa partícula que cicle significa cadeia fechada. Ciclanos. Como tem esse an, o que é que significa? Como tem um an, significa que só ligações simples existem nesse hidrocarboneto, mas que a cadeia é fechada. E o an é um infixo a ter só ligações simples entre os átomos de carbono. Só as cadeias que eu estou vendo aí não é cadeia fechada não, é aberta. Realmente, isso aqui é uma cadeia aberta. E tem 4 átomos de carbono. É o butano, certo? Não é ainda... E o butano pertence à subclasse dos alcanos, não ciclano. Para ser ciclano, a cadeia tem que estar fechada. E aqui não está. Mas vamos fechá-la, certo? Você já sabe a fórmula geral para os alcanos, que é o dobro de átomo, o número de hidrogênio corresponde ao dobro de carbono mais 2. Como está aí, vocês estão careca de saber disso aí. Prosseguindo. Butano. But é devido aos 4 átomos de carbono, né? Tem aqui. O an, só há ligações simples entre os átomos de carbono. Certo? E o O é a terminação. Para todos os hidrocarbonetos, independente da subclasse que ele pertencer. E aí em destaque está em amarelo, but, relativo a 4, an, relativo a só ligações simples entre átomos de carbono, e o O em laranja, relativo à função que ele pertence, que é hidrocarboneto.
A fórmula geral é essa aí. É a fórmula que representa todos os alcanos. O número de carbono, o número de hidrogênio é o dobro do de carbono mais 2. Se você fazer a contagem aqui, você vai chegar a essa conclusão. Ó. Para cada carbono, 2 hidrogênio. Seria 8. Mas nas extremidades tem uma a mais, não é apenas 2, é 3. Ó. Por isso o motivo desse 2 no final. Bom, escrito aí, ó. Quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade de átomos de carbono mais 2. Se você contar, vai ver que é 10 átomos de carbono. O dobro de 4 é 8, mais 2, 10. E aqui também você vai chegar à mesma conclusão, só que aqui é a fórmula condensada. Bom, chega de enrolação, vamos lá. O senhor fechou a cadeia. Ainda não fechei a cadeia, continua sendo um alcano, apenas ela está no formato de U. E a cadeia não é ramificada, a cadeia está normal, certo? Continuando. Agora eu vou inserir uma ligação entre esses dois átomos de carbono. Aí sim vai fechar a cadeia. Ao fazer isso aqui, então, observe. Fechou a cadeia. Mas algo está errado. O que está errado aqui agora? Está errado porque esse carbono aqui, ó, de baixo, ambos, tanto da esquerda quanto da direita, eles estão agora com 5 ligações. E carbono não faz 5 ligações. Carbono só faz 4 ligações. Então, ao fazer essa ligação fechando a cadeia, automaticamente perde-se 2 hidrogênios, um de cada átomo de carbono. Então vai sumir esse 2 aqui da fórmula. Ó. E observe que sumiu. Então a fórmula para os ciclanos está correta agora. Qual é? O número de átomos de hidrogênio corresponde exatamente ao dobro do número de átomos de carbono. Observe, para cada átomo de carbono tem 2 de hidrogênio. Portanto, vai ser 8 átomos de hidrogênio na fórmula molecular. Ok? Essa fórmula vocês já viram que pertence também aos alcenos, porque quando se forma uma dupla, perde 2 átomos de hidrogênio. Não é os alcadienos, os alcenos. Ele é comum, pertence a 2 subclasses, tanto o ciclano quanto os alcenos. Continuando. A questão do nome. Quando a cadeia for fechada, na frente do nome tem que aparecer ciclo. Então vai ficar ciclobutano. Isso indica o ciclo que a cadeia é fechada, certo? Mas só vale se for o ciclano, não. Quando for cicleno, que vamos ver também, qualquer cadeia fechada, com exceção aos aromáticos, na hora de dar o nome, tem que aparecer na frente de tudo a palavra ciclo. Então vai ficar ciclobutano. Ciclo porque a cadeia é fechada. But porque tem 4 átomos de carbono. An é devido ter apenas ligações simples entre esses átomos de carbono. E O é porque pertence à função hidrocarboneto. Bom, há outros exemplos aqui de ciclanos. Esses outros exemplos de ciclano, você vai ver aqui, ó, tem 3 átomos de carbono nessa cadeia desse ciclano, então vai ter que ter prop. Então vai ciclopropano. Ciclo, cadeia fechada, prop, devido a ter 3 átomos de carbono, an só tem ligações simples, terminação O porque é hidrocarboneto. Essa outra cadeia aqui tem 5 átomos de carbono e está fechada, formando um pentágono, como vocês veem aí. Então vai ficar ciclo, devido a ela ser fechada. Bom, e vocês vão ter também pente, que é o prefixo para quantos átomos de carbono? 5. An, devido a ligações simples entre os átomos de carbono, terminação O. Essa última, você vai ter ciclo, porque a cadeia está fechada. Você vai ter X, porque são 6 átomos de carbono. An, só ligações simples entre esses 6 átomos de carbono. Terminação O, certo? Porque é hidrocarboneto. Se colocar as fórmulas moleculares, você vai ver o seguinte. Vai ser C3H6, porque tem 6 átomos de hidrogênio. Ou seja, está obedecendo aquela fórmula que nós vimos no slide anterior.
que o número de átomos de carbono é o dobro do número de... o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono, certo? E nesse caso também vale, porque é ciclano. Quantos átomos de carbono nós temos aqui? 5. Então quanto será de hidrogênio? 10. Então vai ser C5H10. Será que vale aqui? Vale também. Vai ser C2H12. Sempre o número de hidrogênio para os ciclanos e para os alcenos, que também já vimos anteriormente, é o dobro do número de átomos de carbono. Bom, dando sequência. Agora vamos ver os ciclenos. Olha, ciclo, você já sabe, ciclo, já apareceu ciclo, a cadeia fechada. Então tem que ter uma dupla ligação nesse ciclo. E vamos partir novamente aqui de um alcano. Um alcano com quantos átomos de carbono? Com 4 átomos de carbono, que é o nosso butano, presente em torno de 70% a 80% no gás de cozinha. Aqui está a sua fórmula estrutural plana e aqui está a sua fórmula estrutural condensada, onde os hidrogênios estão resumidos. Ó. As ligações foram omitidas, as ligações dos hidrogênios estão omitidas. Só os carbonos estão aparecendo. Continuando então. Já que estão carecas de saber que a fórmula dos alcanos corresponde, no caso do número de hidrogênio, corresponde o dobro do de carbono mais 2, certo? Ó, temos N carbono. Quanto será de hidrogênio? 2N. 2N é o dobro de N, mais 2. E se você observar aqui, vai ser isso mesmo. Qual é o dobro de 4? É 8. Mais 2, 10. Então conte para você ver. 3 átomos aqui de carbono, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, com esse daqui, 10. Mas o que nós queremos é os ciclenos, são cadeias fechadas. Nesse caso, fechada, além de estar fechada, está com uma dupla ligação. O nome desse composto aqui, como eu já tinha dito antes, é butano. Continuando. A fórmula geral está aí. Agora vamos transformá-lo em uma cadeia fechada. Bom, ainda não está fechado, só está no formato de U e é normal, viu? Isso aqui não é uma cadeia com ramificação, não. Então, apenas vou colocar aqui, ó, uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Agora sim a cadeia é fechada. Bom, pelo fato dessa cadeia ter fechado, observe que agora quantas ligações nós temos aqui entre esses átomos de carbono. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Então, carbono não faz 5 ligações, só 4. Isso aqui não existe na natureza. Isso aqui não existe. Na verdade, ao fechar automaticamente, aqui a gente está dando tempo, mas é instantaneamente. Ao fechar essa ligação aqui, automaticamente se desfaz aqui, ó. Perde um hidrogênio aqui, perde um hidrogênio. Instantaneamente. Pronto. Agora sim, a cadeia fechou. Como a cadeia fechou, perdeu 2 hidrogênios, então vai perder sai esse 2 aqui, ó. Só vai ficar apenas o dobro. Para cada átomo de carbono, 2 hidrogênios. Mas isso não é um cicleno ainda. Isso é um ciclano. Porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Se só tem ligações simples entre os átomos de carbono, não é cicleno. E vocês sabem que indica dupla ligação. Então, tem dupla ligação aqui. Seria ciclobutano o nome desse composto agora. Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque tem 4 átomos de carbono. Porque só tem ligações simples entre esses átomos de carbono. Terminação O, porque é um hidrocarboneto. Mas agora eu inseri uma outra ligação entre esses átomos de carbono aqui. Agora sim ficou uma dupla ligação entre 2 átomos de carbono. E agora eu tenho um cicleno. Ou seja, cadeia fechada, além de estar fechada, uma dupla ligação. Quando fechou, perdeu 2 hidrogênios. E agora, ao receber uma dupla ligação, terá que perder novamente mais 2 hidrogênios. Por quê? Observe que novamente ficou quantas ligações aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo com o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles terão que perder um hidrogênio. Perderá provavelmente esse e esse.
Ah, se não perder esse, não importa, tem que perder um hidrogênio cada um, para ficar com 4 ligações, já que carbono é tetravalente. Aí, perdeu, agora sim, a fórmula está correta, certo? Não está passando hidrogênios não, é o número correto. Mas perdeu 2 hidrogênios, então aqui ó, menos 2, os 2 sumiu. Tá aí, menos 2. Então essa fórmula que já vimos anteriormente, ela é válida para 3 subclasses. A primeira classe que a gente viu que utiliza essa fórmula foi os alcinos, mas também a gente também viu que os alcadianos também utilizam essa fórmula e agora os ciclenos também. Então, quando você vê com uma fórmula que tenha o número de hidrogênio é o dobro do de carbono menos 2, vai ser um desses três, ou vai ser cicleno, ou vai ser alcino, ou vai ser alcadienos. Vamos ver alguns exemplos aqui de outros exemplos de cicleno. Olha, aqui a gente está vendo com a dupla ligação, 3 átomos de carbono. Vamos começar logo com o ciclo, porque a cadeia é fechada. Então, como a cadeia é fechada, vamos lá. Ciclo, 3 átomos de carbono prop. Bom, aí nesse caso assim, não vai ser an, porque tem uma dupla ligação. En, e não é dien, porque não são duas duplas, é apenas uma, é en. Ah, você não vai ter que colocar um A? Não, não vai precisar, aqui é uma vogal, ó. Não vai precisar do A colocar depois do P, não. E não vai ter que separar não, para dizer, nesse caso, quando for as cadeiras forem fechadas, não precisa, se tiver apenas uma dupla. Terminação O. E aí está o destaque. Ciclo propeno. O mesmo com esse daqui. Ciclo. Cadeia fechada. Agora pente, porque são 5 átomos de carbono. En, porque tem uma dupla ligação. Terminação O. De novo. Ciclo, cadeia fechada, esse último. X, porque são 6 átomos de carbono. En, porque tem uma dupla no ciclo. Terminação O. Vamos lá. Os aromáticos. Os compostos aromáticos são cadeias fechadas, mas para ser aromático tem que ter pelo menos um anel benzênico. O que significa isso? Ter duplas cadeias alternadas. Por exemplo, aqui tem uma dupla, não está dando para enxergar direito, mas aqui é uma dupla, aqui é uma simples, aqui é uma dupla, aqui é uma simples, aqui é outra dupla ligação. Ou seja, os átomos de carbono têm 6 átomos de carbono cada anel e duplas alternadas, variando, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, certo? E elas estão girando aqui dentro. Então são compostos de cadeia fechada especiais. Então eles não recebem aquela partícula ciclo, certo? Aí está uma outra forma de representar ele como linha. E o círculo no meio aqui significa que essas duplas alternadas estão girando. Pode ser representado assim. Quando aparecer um círculo, você pode já saber substituí-lo, se você quiser, por uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e assim por diante. O mais simples de todos. Aí nós temos um outro, que é o conhecido naftaleno, que o pessoal chama naftalina. E esses aromáticos não seguem uma regra como os outros para o número de átomos de hidrogênio e carbono. Não é totalmente aleatório, não tem uma regra. E se fosse uma regra, por exemplo, aqui para cada átomo de carbono no benzeno, que é o composto mais simples dos compostos aromáticos, tem um átomo de carbono, então C6H6. Aqui também, e quantos átomos de carbono? Tem 10, então deveria ter 10 hidrogênio, e não tem 10 hidrogênio, tem apenas 8. Então, se fosse seguir a regra um átomo de hidrogênio para um átomo de carbono,
aqui, ó, deveria obedecer e não obedece. Eles não têm uma regra como os outros compostos cíclicos, que recebem sempre a palavra ciclo. Os aromáticos não têm, não seguem essa regra. Foge a regra. Naftaleno. Aqui nós temos o antraceno. Bom, e aqui nós temos um outro que é o fenatreno. Os nomes deles também não seguem uma lógica como aquela. São nomes que já foram dados e se estabeleceu. Vamos fazer aqui um resumo das fórmulas gerais que a gente viu para representar cada uma dessas funções. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que estudamos ter aqui agora só cadeias normais. Fórmulas gerais. Bom, essa aqui é exclusiva. Está dizendo CnH2n mais 2. Está dizendo que o dobro de carbono, que o número de hidrogênio é o dobro do de carbono mais 2. Só os alcanos tem essa fórmula aqui. Só os alcanos. E o alcano tem o quê? Ligações, são cadeias abertas com apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Essa outra está dizendo o seguinte, que o número de átomos de hidrogênio em uma molécula corresponde ao dobro do de carbono. Se tiver 20 carbonos, 40 hidrogênios. Se tiver 100 carbono, 200 hidrogênio. E assim por diante. Quem é que segue essa fórmula? Aí nós temos os ciclanos e os alcenos. Ciclano, cadeia fechada sem duplas ligações. E alceno, cadeia aberta com uma única dupla ligação. Essa outra fórmula está dizendo que o número de átomos de hidrogênio na molécula é o dobro menos 2, com relação ao número de átomos de carbono. Quem segue essas fórmulas, já vimos anteriormente. Quem segue essa fórmula são os alcinos, que tem uma tripla ligação, os alcadienos e os ciclenos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã, ou melhor dizendo, terça-feira, depois de postar essa aula na segunda, terça-feira, vocês terão uma atividade relativa ao que vimos hoje. O que foi os alcadienos, os ciclanos e os ciclenos. E os aromáticos também, certo? Mas não vou cobrar tanto os aromáticos. Estudem, sem sair de casa, se cuidem. Até mais.